Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa, porque tem até sol, né? Quando está chovendo também é bom, mas hoje está muito bonito. Sejam bem-vindos, que a proteção divina esteja presente aqui conosco, nos auxiliando, nos encorajando para o nosso dia a dia. Agora nós vamos ver a leitura da página que a nossa irmã irá ler para nós. Uma leitura muito importante. Boa tarde. Sempre melhor, de José Carlos de Luca. Fracasso não significa derrota final. Ele apenas sinaliza que no momento não deu certo, por não termos feito tudo o que era preciso fazer para alcançar o êxito esperado. A realização dos nossos sonhos foi apenas adiada para o futuro e não cancelada definitivamente. O verdadeiro fracasso que alguém pode experimentar é julgar-se fracassado para toda a vida. O maluco é uma experiência passada, não um decreto para o futuro. Quem fracassou uma vez está muito mais preparado para a vitória do que aquele que nunca tentou. A vitória pertence não àqueles que nunca erraram, mas àqueles que nunca desistiram, apesar dos erros que certamente experimentaram. Vamos então fazer a prece. Jesus, Mestre querido, guia de nossas vidas. Aqui estamos, Mestre, mais uma vez nessa casa que nos abriga, que nos traz, Senhor, conhecimento, que nos traz alegria. Aqui estamos, Mestre querido, lembrando de todos aqueles que estão em sofrimento, em hospitais, nas casas de saúde, em seus lares, que eles possam encontrar a paz, que possa ser abençoado todo medicamento, toda proteção para eles. Mestre querido, temos tanto para pedir. Os presídios também, Senhor, que acabe um pouco a revolta, que a sua paz possa filtrar em todos os lugares onde há desarmonia. E que hoje, Senhor, na lição de hoje, possamos aprender mais e mais para prosseguirmos mais felizes. Que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Agora nós vamos ouvir nossa irmã Delma, ela mesma vai anunciar o tempo. Olá, boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o amor. É um tema que a gente fala sempre, né? Todo mundo fala sobre o amor. Tudo é amor, dá coraçãozinho, manda emoji, beijinho, né? É o amor que a gente conhece. Mas hoje nós vamos falar sobre o amor. O que é o amor? E o tema de hoje é falar sobre as energias do amor. Eu dei o título de que o amor cura. Então vamos conversar sobre o amor? Primeiro nós vamos lá no dicionário para saber o que no dicionário nos fala sobre o amor. E ele diz: amor é um conjunto de emoções, comportamentos e atitudes relacionadas à forte ligação afetiva entre indivíduos. Pode incluir sentimentos de afeto, carinho, intimidade, admiração e compromisso. Pode ser sentido por indivíduos de qualquer idade e é frequentemente considerado como um dos principais pilares da humanidade. Olha só que lindo. Então o amor pode ser sentido em todas as idades. Desde a criancinha pequenininha que ama os seus pais, a sua família, desde a pessoa mais idosa que já esteja se despedindo dessa encarnação, ela conhece o amor. Geralmente, nós falamos muito mais da falta de amor, né? A falta de amor, a falta do afeto nos leva até as terapias, né? Falando sobre a falta de amor familiar, de mãe, de pai, né?
e como eu acredito que a maioria aqui seja a mãe ou o pai, a gente é culpado de tudo, né? Isso nós somos culpados sempre de tudo. Mas todos nós vamos dar o máximo que conseguimos dar. Que o nosso conhecimento sobre amor vai fazer com que a gente se relacione com o outro. Então, se relacionar com o outro, com a falta ou o amor, é sempre uma coisa que a gente exercita em todas as nossas encarnações. Então, vamos lá. A filosofia vem em nosso socorro e vai falar sobre os tipos de amor, que a gente nem sabia que tinha muito tipo, né? Mas tem tipos de amor. O amor eros, o amor storge, o amor filia, o amor ágape. Tem outros tipos de amor que a filosofia fala, mas eu quis me ater a esses que são os mais comuns, né? São aqueles que a gente vai atentar para a tarde de hoje. Então vamos começar falando do amor eros, que se reporta ao deus Eros da Grécia. Eros é o amor da falta. Ele deseja ardentemente aquilo que não possui. É a força vital que nos impulsiona em direção ao outro, buscando nele a completude que não encontramos em nós mesmos. É o amor da paixão, né? Quando a gente se apaixona por alguém, é uma coisa assim, a gente sente uma falta de amor, então a gente busca no outro que ele nos complete. Dos tipos de amor, este é avassalador, criativo e esteticamente sensível. Eros começa pelo amor à beleza física de um corpo, mas deve evoluir. Eros é por natureza instável. A neurociência confirma a filosofia. O cérebro apaixonado, sob efeito de Eros, está inundado de dopamina e norepinefrina, criando um estado de euforia e foco obsessivo semelhante ao vício em cocaína. Você não vê a pessoa real, você vê uma projeção das suas próprias necessidades. Quando a paixão termina, a gente fala assim, meu Deus, como é que eu pude me apaixonar por fulano? Como é que eu pude? Eu estava cega. Eu sempre falo que o amor emburrece, né? Quando a gente se apaixona, a gente emburrece. Porque mesmo que esteja na cara, a gente não vê. Por quê? Nós estamos no amor eros. O amor erótico, aquele que vê o corpo, que vê a figura da pessoa. Então vê o cabelo bonito, a altura imponente, o modo de agir, né? A gente vê um rapaz fardado, vamos falar da farda, que a farda encanta. Vê um rapaz fardado na rua, desfilando, nossa, as meninas derretem, né? Meu Deus, que lindo! Porque ele está mostrando a sua figura. Talvez quando ele tirar a farda, ele não seja tudo isso. Mas na hora que a gente vê a farda, né? Principalmente da Marinha, né? Ô farda bonita que é da Marinha, né? Fica muito bonito, né? Então, esse é o amor eros, aquele amor que vê só a figura, que vê só o que agrada aos nossos olhos, que demora pouco para acabar, né? Como dizem por aí, a pessoa começa a conversar com uma pessoa muito bonita e a pessoa não tem conteúdo, aí você fala, pensei que era uma coisa e era outra, né? Deixa de ser bonita. Deixa até de ser bonita, é verdade. Você sabe que tem uma frase muito antiga que fala assim, quem ama o feio, bonito lhe parece. Não é verdade? Às vezes a pessoa fala, nossa, como é que fulano foi namorar cicrano, né? É feio, né? Eu olho para as fotos dos meus pais, né? Meu pai, gente, meu pai era feio igual uma notícia. Eu olhava para a foto dele, ele novinho, falei, nem novo. Ele era bonito, como é que minha mãe casou? E minha mãe era bonita. Falei, como é que minha mãe casou com esse homem? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então, a gente gosta do outro pelas atitudes, né?
pelo que a pessoa é com a gente, pela delicadeza, né? Pela atenção que ele nos dá. Então, esse já não é o amor eros. O amor eros para na figura, né? Então, vamos ver o outro. Amor filia. Peraí, pulei 2? Não. Amor filia. A conexão da alma e o desafio da igualdade. Enquanto o eros grita e exige, a filha conversa e constrói. Olha como muda o amor. Se existe um respeito profundo e uma alegria genuína apenas em estar na presença do outro, você entrou no território sagrado da filha. Para ele, ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo que tivesse todos os outros bens do mundo. Mas cuidado, o filósofo não fala de coleguismo, ele descreve a filha como um laço de benevolência mútua, onde se quer o bem do outro pelo próprio outro e não pelo que pode oferecer. É esse amor que a gente estava falando. Depois que a gente conhece a pessoa, a gente fala, nossa, essa pessoa é legal, eu gosto de ficar perto dela, ela é gentil, ela é educada, ela é amorosa, ela tem posição, ela tem uma opinião firme, argumentada, né? Porque hoje em dia todo mundo tem opinião, né? Mas nem sempre está certo, é opinião de Facebook. A gente tem que ter opinião no estudo, tem que ter uma opinião na hora que você lê, que você se instrui, aí você pode falar. Que aí a sua opinião ninguém derruba. É igual a doutrina espírita. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Por quê? Porque a gente estuda. Nós estudamos. E quando alguém quer rebater alguma coisa da nossa crença, a gente tem argumento para falar. E não é qualquer coisa, não. É muito argumento bom que a gente tem. Então, esse também é o amor entre amigos. Porque quando a gente começa a conhecer o outro e gosta de estar com o outro, a gente, mesmo que ele tenha alguma coisa que nos desagrade, isso é o amor filha. É o amor de amigo. Que pode ser entre casais. A gente não fala que quando a gente casa, depois de um tempo a gente vira amigo? E vira mesmo, porque se não virar amigo, o casamento acaba. Quando a gente disputa dentro do casamento, o casamento acaba. A gente tem que os dois caminharem juntos para o mesmo objetivo. Então, quando a gente conhece o outro e quer estar perto dele, apesar de conhecer os defeitos dele, esse é o amor filha. Que você não quer nada de volta para você, você não tem interesse em nada dele a não ser na convivência. Mas também o filha, ele tem uma subdivisão. Tem uns tipos de amor. O filho é de utilidade. Vocês estão juntos porque é conveniente? Um paga as contas, o outro cuida da casa. É uma relação de troca comercial disfarçada de afeto. Acaba assim que a utilidade cessa. A gente não tem amigo assim? A gente tem um amigo que a gente é útil para o amigo? E o amigo se aproxima da gente pela nossa utilidade? Padre Fábio de Mello diz isso, né? Sobre a utilidade. Sabe quando a gente está bem na vida? Quando a gente não tem mais utilidade para ninguém. E assim mesmo as pessoas nos amam. Eu achei essa reflexão muito importante. Porque todos nós vamos envelhecendo, né? E a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo utilidade. Porque a gente cuidava dos netos, já cuidou dos filhos, criou os filhos, teve marido, não sei o quê, ou teve esposa. Depois os filhos cresceram, cada um vai tomando rumo na vida. Os netos crescem, também vão tomando rumo na vida e nós vamos ficando sós. Isso é normal, porque os nossos pais ficaram sós também. Porque nós fomos para a vida. E é por isso que a gente tem filho, para que eles vão para a vida. Mas se a gente, depois de perder a nossa utilidade, não é mais procurado pelos filhos ou pelos netos, alguma coisa
nós fizemos de errado. Não é? Então, esse amor filha é muito importante, é o amor do laço de amizade que a gente tem que fazer com o outro. Não só com o outro que não é família, mas com a família também. A família tem o prazer de estar conosco. Porque senão a gente fala assim, ai, mamãe está tão chata, mamãe está repetindo as coisas. Meu filho já fala comigo isso. Mamãe, você já falou isso, você já repetiu. Aí eu falo assim, se eu contar essa história, eu estou repetindo? Eu pergunto. Aí eles falam assim, você já contou? Eu falei, então não vou falar mais nada. Aí eu falei, Delma, presta atenção, você só vai contar agora o que te aconteceu ontem. Porque que negócio, sabe quando o meu marido era vivo? Não, essa história eu já contei. Quando meu filho era pequeno? Não, esquece isso. Conta do ônibus que você andou, conta do supermercado, o que aconteceu no supermercado, conta do que você viu, o filme que você ficou encantado, do estudo que você fez, né? Só presente. Para os filhos não ficarem achando que é assim, né? Que a gente está repetitivo, não quer nem ficar perto. Ih, lá vai mamãe repetir de novo, né? Igual a minha neta fala comigo, tem 5 anos só, gente. Aquela menina passa na minha cara o dia inteiro. Ela fala assim, vovó, você é muito enjoada. Aí eu falo, sou? Porque eu falo com ela, ela não come, né? É uma varinha, né? É a única magra da família. Uma varinha. Eu falei, Clarinha, você não come. Ela falou assim, mas vovó, você também não gosta de muita coisa. Aí ela fala, você não gosta de morango. Ela já fala que não gosta de morango. Você não gosta de chocolate quente. Eu falei, é verdade, eu não gosto. E ela guarda tudo e fala isso comigo. Mas eu me divirto muito. Amo. Bom, aí passando da utilidade nossa, tem a filha do prazer. Vocês estão juntos apenas porque é divertido? É o amor dos parceiros de festa. É agradável, mas frágil. Se o prazer acaba ou a rotina pesa, o laço se desfaz. Meu irmão, já desencarnado agora, quando ele foi casar, ele tinha muitos amigos. E ele enchia a boca para falar, meus amigos. Só que ele jogava futebol, né, com os amigos. E quando terminava o futebol, ele pagava cerveja com os amigos todos. E ele falava, enchia a boca para dizer que tinha muitos amigos. Aí no dia que ele foi casar lá, precisava fazer a mudança dele para casa nova. Aí nós perguntamos, nós da família perguntando, vai precisar de ajuda? Não, meus amigos vêm me ajudar. Gente, foi nenhum. Não foi nenhum, ele teve que chamar a gente de emergência para a gente ajudar. Esse é o maior exemplo do amigo do prazer. Aquele amigo que só está com a gente quando a gente está pagando as coisas, ou quando eles se divertem com a gente, ou quando a gente arruma uns passeios legais e inclui eles. Esse é o amigo do prazer. Depois, o filho de virtude, a amizade perfeita. Este é o ápice. Ocorre entre pessoas que admiram o caráter uma da outra. Aristóteles chama o amigo de outro eu. Você ama por quem ele é. Então, esse é o filho verdadeiro, né? Quando a gente ama o outro pelo que ele é. O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa muito interessante, que é o limite do amigo. Isso é uma lição que eu levei para a vida inteira e eu aplico isso não somente com os amigos e conhecidos, mas com a minha família também. Nós temos amigos, ninguém é perfeito, porque nós não somos perfeitos, como vamos ter amigos perfeitos? Eles têm as dificuldades dele, como eu tenho as minhas. Mas eu tenho que conhecer o limite do amigo, para eu não me decepcionar com ele. Exemplo, eu tenho um amigo que é ótimo para viajar com ele, olha, divertidíssimo, é ótimo. Quando eu penso em uma viagem longa, vou pensar naquele amigo, porque ele é legal para viajar. Só que eu não posso emprestar dinheiro para ele, porque se eu emprestar, ele não me paga. Então, o que é que eu faço? Eu viajo com ele, mas não empresto dinheiro para ele. Né? Eu tenho um amigo que é gente boa, uma conversa muito legal. Mas eu não posso contar um segredo para ele, senão ele espalha para todo mundo. Olha o limite do amigo. Eu tinha um amigo que falava assim, eu não conto segredo para não, porque a minha língua corta.
Nossa, que desespero. Então, pelo menos ele é franco, olha só, ele é franco. Então, a gente vai sabendo dos limites das pessoas que convivem conosco. O limite do filho, sabe? Um dos meus filhos falava comigo e eu olhava para a cara dele e estava mentindo, né? Eu falava assim, ô fulano, você tá mentindo. Aí ele falou, tá não, mãe. Eu falei, tá escrito na sua testa. Aí, tá não, mãe. Ele já fazia assim. Porque a gente conhece o filho que tem. Quando o filho fala uma coisa, a gente sabe se ele está mentindo ou não. Eu nunca passei a mão na cabeça de filho. Eles estavam ferrados comigo. Porque eu sempre sabia se eles estavam mentindo. E é também com o familiar, é com o pai e mãe, é com o marido ou a esposa, é com uma pessoa que trabalha com você. Analisa, pensa, repara. Muito mais do que ele fala é o que ele faz. Presta atenção nele. E aí você vai vendo o limite do amigo. Se o limite for, se o amigo tiver uma coisa que você não concorde e é muito ruim, ele vai deixar de ser seu amigo. Vira conhecido. Como meu pai dizia, né? Meu pai detestava essa palavra amigo. Então ele falava, não fala amigo. Amigo cabe numa mão só. O resto é só conhecido. Aí ele fala assim, amigo é aquele para toda hora. Na hora ruim e na hora boa. Aquele amigo que está só na hora boa, ele é conhecido. Então, esse negócio de falar, oi amiga, tudo bem amiga? Não é amiga, é palavra sagrada, igual amor. Eu te amo, gente, para essa palavra sair, eu te amo, ela tem que estar fundamentada. Você não pode sair dizendo. Uma coisa que me aborrece profundamente é a caixa do supermercado e me chama de amorzinho. Eu falo, eu não sou amorzinho. Não me chama de amorzinho que eu não gosto. Né? Porque vulgarizou o amor, vulgarizou o sentimento. Sentimento é uma coisa muito preciosa, que a gente não pode vulgarizar. Aí vem as decepções, né? Aí a pessoa não sabe de que amor que eu estou falando. Será que esse amor é só útil? Será que ele é só prazer? Ou será que ele é verdadeiro mesmo? Eu não sei. Então eu vou prestar atenção na pessoa que convive comigo e ver o limite dele. E o importante também é saber do nosso limite. Aqui não. Daqui para cá eu não permito que passe. O espaço respeitoso. A gente tem que ter um respeito com todo mundo, até com quem vive no nosso lar conosco. A gente tem que ter respeito com ele, porque até aqui eu posso ir, daqui para cá eu não posso mais não. E também a pessoa não pode avançar, desse ponto que eu determinei, ele não pode avançar. Amor estorge. É o amor da familiaridade e o perigo da inércia. Se Eros é um incêndio e filha é uma conversa entre almas, o estorge é o ar que respiramos, invisível, essencial, mas frequentemente ignorado até que falte. É igual o sal da relação, né? Quando ela falta, falta tudo. É o tempero, é aquilo que falta. Então, esse amor é o tempero de uma relação qualquer. Dentre os tipos de amor baseados na convivência, os gregos usavam este termo para descrever o afeto natural, aquele que brota da convivência lenta e contínua. É o amor dos pais pelos filhos. Estorge como o mais orgânico e o menos discriminatório dos afetos. Você ama porque convive, porque faz parte da mobília da sua vida. A gente pensa em mobília uma coisa estanque, né? Mas não é aquela coisa que a gente está vendo, aquela pessoa que eu estou vendo todo dia. Igual na casa espírita. A gente não convive uma na casa da outra, né? É difícil. A gente não convive, mas faz parte de nós. Se algum de nós adoece, algum de nós não está vindo à casa espírita, a gente sente que a gente está familiarizado com aquela pessoa. É o sentimento de chegar em casa, tirar a máscara social e saber que você está em um terreno seguro. Não há necessidade de impressionar.
É o conforto de ver um filme no sofá com o moletom furado, sabendo que o outro não vai te julgar. É essa familiaridade que nós temos, da convivência diária, que fala esse amor. Às vezes no nosso lar, nem todos ali são parentes de sangue. Você tem um filho que é adotivo, você tem uma tia que por algum motivo da vida está morando com você, né? E você se familiariza com aquela pessoa. Aquela pessoa também é o seu amor, porque convive com você, divide a vida com você. Então esse é o amor estrógeno, é esse amor da familiaridade que a gente está acostumado a viver, como na casa espírita, como no nosso trabalho. A gente cria um amor de convivência, aquele que a gente gosta de estar perto. Então esse é o amor estrógeno. Agora, esse é o amor ágape, o amor incondicional e a decisão consciente. Chegamos agora ao cume da montanha. Enquanto os outros tipos de amor dependem de alguma troca, prazer, companhia e segurança, o ágape é o único que não precisa de reciprocidade para existir. Originalmente, os gregos usavam o termo de forma genérica, mas ele foi elevado pelos neoplatônicos e posteriormente pela tradição cristã ao estado de virtude suprema. Ágape é o amor oblativo, quer dizer, dedicado, caridoso e altruísta. Diferente de Eros, que é um sentimento que acontece com você, ágape é uma decisão. É um verbo não substantivo. É quando você acorda, olha para o seu parceiro, que talvez esteja doente, irritado, financeiramente quebrado, e decide amá-lo, apesar das circunstâncias. Alguém identificou esse amor? Quem foi que falou desse amor para a gente? Jesus. Jesus falou desse amor ágape. Esse amor que não precisa de troca. Deus não troca afeto conosco. Não fala assim, se você for bonzinho, eu vou te ajudar. Se você for legal, eu vou fazer você ganhar um dinheiro legal na Mega Sena. Se você fizer isso por mim, você vai ficar curado da sua doença. Deus faz isso com a gente? Não. Porque é um amor sem troca. É o amor sublime. É aquele que não precisa que o outro troque conosco. É o amor mais puro que existe. Dizem que o amor mais puro que existe é o amor de mãe, né? Porque mesmo sofrendo, a mãe sempre está doando. É o mais parecido com o amor de Deus que nós temos na Terra. Porque qual é o ser vivo que passa 9 meses numa gravidez que para muita gente é tranquila, mas para muita gente é muito difícil. Tem um filho, outro dia eu vi um médico falando isso. Quando a mulher faz uma cesárea, ela corta 7 camadas de tecido para tirar o filho. E no dia seguinte, ela está em pé, dando banho na criança, amamentando, e aquilo dói. Não é brincadeira amamentar, não. Dói a beça, a cesárea dói, tudo dói. E a mulher está feliz. Está feliz. Quando as pessoas chegam para visitar, ela está com um sorrisão. Um monte de analgésico na cara, porque está doendo pra caramba e está feliz. Outra cirurgia qualquer que você faça, o médico fala, olha, não faz nada, hein? 15 dias deitado, hein? Deitado, não pega peso, que não sei o quê. O mínimo que uma criança nasce é com 2,5 kg, 3 kg. E aquilo é na mão, 24 horas. A barriga aberta. Então, olha, é um amor ágape. É aquele que não está pedindo troca para o filho. Ela só está em doação. Como o amor de Jesus, né? O amor de Deus.
Aí, na psicologia, associamos o ágape à maturidade emocional plena. Porque para a gente conhecer esse amor ágape, nós temos que estar maduros emocionalmente. É a capacidade de colocar o bem-estar do outro acima do seu próprio ego momentâneo. É o pai que acorda de madrugada para cuidar do filho, é o parceiro que assume as responsabilidades quando o outro entra em depressão. Olha só, esse amor é doação, esse amor eu estou doando e não estou querendo nada em troca. Mas nós temos que também pensar muito sobre esse amor, porque muitas vezes a gente confunde isso com sacrifício. A minha sogra falava muito isso. Não, eu me sacrifico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, quando é sacrifício, já não é amor. Quando a gente faz sofrendo, não é amor. Porque o amor é leve. Você pode até fazer chorando, porque você faz, vamos pegar o exemplo aqui de um parceiro que está com depressão ou está doente. Você está vendo o seu companheiro ou a sua companheira em sofrimento. Você muitas vezes chora, porque você não queria que ele estivesse naquela situação. Você não queria que ele sofresse daquele jeito. Você sofre, mas você quer aliviar o sofrimento dele. Então você levanta de madrugada para ver se ele está melhor. Na hora do remédio você põe o despertador para tocar. Você vem correndo da rua porque está na hora dele fazer qualquer procedimento. Você abdica um pouco da vida social para você fazer companhia a ele, porque ele não pode sair. Isso é o amor ágape. Quando você se sacrifica pelo outro, sem ficar pensando que está no sacrifício. Tá bom, eu vou fazer. Igual tem gente que tem um casamento difícil e fala assim, não, eu vou viver com ele até o final, porque na outra vida eu não quero voltar com ele. Gente, lamento informar, hein, se alguém está na situação. Vai voltar, tá? Vai voltar. Porque o que une é o amor. Quando a gente quer afastar o outro de perto da gente, Deus fala assim, então vamos voltar em outra existência. Talvez não como marido ou como esposa, mas vamos voltar como filho, né? Como pai, como irmão, porque o amor tem que prevalecer. Por isso o tema de hoje, o amor cura. Só o amor faz isso. Vai curar as feridas. Todos nós, encarnados, já passamos por isso, né? Nós temos um relacionamento difícil no nosso lar, que a família é a maior prova de que o amor cura tudo, né? Nós temos uma dificuldade com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. E a gente, durante a nossa encarnação, o nosso convívio, a nossa relação vai mudando. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo. Quando a gente é jovem, a gente é rebelde, fica com raiva, né? Quer lá apertar o pescocinho da pessoa. Mas quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a ver a fragilidade do outro. A gente começa a perceber como o outro não tinha condições de nos dar o que a gente gostaria que ele tivesse nos dado. Porque ele não tem aquilo para dar. Ele não tem. Como é que eu vou exigir que ele me ame se nem a ele mesmo ele ama? Como é que eu vou exigir do outro que ele seja melhor se ele não sabe o que é isso? Então a gente, é o que eu sempre falo, a gente que conhece Jesus e que estuda, a gente tem que sempre dar o exemplo, né? A gente conhece Jesus, sabe o que Jesus nos ensinou. Então vamos praticar isso que Jesus nos ensinou. Vamos agir na nossa vida para que a gente não termine a nossa vida com dores, mágoas, tristezas dentro do nosso coração, que a gente vai levar isso, gente. Não vamos levar roupa nova, não vamos levar o dinheiro que a gente acumulou, né, a casa que a gente comprou, não vamos levar nada, nós vamos levar isso. O amor que a gente distribuiu, o amor que a gente cuidou ou não cuidou. Então o amor ágape fala sobre isso. Agora a pergunta: como estamos amando? Será
que nós ainda estamos lá no amor eros, a gente só tá vendo a figura do outro e não está se aprofundando. Aí tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre. Toda vez que eu arrumo um namorado ou uma namorada, nossa, eu sempre estou com os burros na água, eu sempre dá errado. Por que será? Por que será? Vamos fazer uma análise. O que eu vejo no outro que me atrai? Eu gosto de corpão, eu gosto de um cabelo grande, eu gosto dele estar bonito, eu gosto dele musculoso na academia. Então, lamento muito. Isso acaba. Está procurando errado. Vamos aprofundar? Vamos procurar o amor filia? Vamos prestar atenção no outro? Vamos ver como é que o outro se comporta, como ele fala, como ele age, como ele age principalmente em relação à família que ele tem, como ele reage a mim, como é que ele cuida de mim, ou como é que ele fala comigo, ele me desrespeita, ele me respeita, ele cuida de mim, ele tem consideração com as minhas opiniões. Vamos pensar nisso, até chegarmos ao amor estrógeno, né? Será que eu estou nesse amor? Que eu já consigo ver o outro e perceber nele coisas que me agradam, que eu gostaria que fizesse parte da minha vida? Será que eu já cheguei no amor ágape, que é esse amor de amar a todos? Será? Eu falo em tanta casa espírita que eu fico perdida na hora. Eu fico assim, meu Deus, 3 horas, já acabei? Não. Oi. Tá certo? Graças a Deus. Então, no Evangelho fala assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Gente, olha que frase essa aqui. O amor resume toda a doutrina de Jesus, né? Jesus falava sobre amor o tempo inteiro. Visto que esse é o sentimento por excelência, é o maior sentimento. E os sentimentos são os instintos, os sentimentos, todos eles, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Progresso. A gente caminhando nesses amores todos, vamos evoluindo, vamos prestando atenção na vida, vamos prestando atenção no outro. Então, quando a gente está progredindo, a gente começa a entender como é que esse amor se dá. E a máxima aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Coloquei até em vermelho a si mesmo. Porque a gente falou muito aqui do amor entre pessoas, né? Entre pessoas. Agora nós vamos falar do amor para dentro. Esse amor nosso. O amor eu me amo, né? A gente, assim, bem raso, a gente podia pensar. O amor, que esse amor a si mesmo seria um amor egoísta, né? Não, eu me amo, eu gosto de mim, né? Mas não é. Lembra que a gente estava falando dos limites? A gente se amar é quando a gente dá os limites para nós mesmos. Os limites para nós mesmos. Para que o outro conheça qual é o meu limite. Que ele não pode passar dali. E eu também saber qual é o meu limite. Qual é o objetivo dessa presente encarnação? Não é a melhora? A gente não está aqui para melhorar? Para crescer? Para evoluir? Nós não viemos aqui para brincar. Até que a gente brinca de vez em quando. Porque senão a vida fica muito chata, né? A gente tem que brincar, se divertir, rir. É bom pra caramba. Desopila o fígado, faz a vida ficar mais leve. Mas nós viemos aqui para melhorar. Se eu quero melhorar, eu tenho que tomar algumas atitudes na minha vida. Tomar as rédeas da minha vida. O que eu quero para essa encarnação? O que eu quero para mim? Eu quero melhorar.
Então, se eu quero melhorar, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou traçar um plano. Então, tem certas coisas que na minha programação de melhora como espírito não cabe mais. Que eu não vou mais fazer. Porque isso não vai me adiantar, não vai me evoluir, não vai fazer com que eu cresça. Né? Quando a gente é jovem, a gente está no mundo a passeio. Quando a gente fica adulto, a gente começa a pensar: o que eu vou fazer? E as pessoas têm que ler isso em nós. Eu não preciso chegar para uma pessoa e falar assim: olha aqui, você está me ofendendo. Olha aqui, você está fazendo uma coisa que está me desagradando. Não, a pessoa conhece você. Se for uma pessoa que está passando, né, você tropeçou com ela na rua, é uma coisa. Mas a pessoa que convive com você, ela tem que saber o seu limite. Eu não tenho o hábito de falar palavrão. Não tenho, porque meu pai era nordestino. Então meu pai falava que se a gente falasse palavrão, ele quebrava os dentes da gente. Bem pedagogicamente. Ele falava assim: vira sua cara para trás. Quebra-lhe os dentes. Então na minha casa era proibido falar palavrão. Eu lembro de um dia, a gente foi visitar os meus avós do Nordeste, e eu ouvi um negócio lá e eu repeti. Quando eu repeti, a minha mãe correu e ficou na minha frente. Porque meu pai deu um soco em mim. Eu não sabia o que era, perguntei, né? E aí meu pai não me explicou, mas eu soube que aquilo lá não era bom. Pela cara que ele fez. Pelo jeito dele, da minha mãe ter pulado na minha frente. Então, era uma coisa terrível. Então, eu não gosto de palavrão. Eu nunca disse isso a ninguém. Nem onde eu trabalhava, nem na minha família. Nunca disse isso a ninguém. Falar assim: não gosto de palavrão. Não fala palavrão perto de mim. Nunca. Mas as pessoas, quando falavam palavrão na minha presença, pediam desculpa. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião pedagógica na escola, essas reuniões que a gente fazia, e uma professora foi falar e falou palavrão. Quando ela falou palavrão, ela botou a mão na boca e falou: Delma, desculpa, tá? Desculpa, tá? Eu falei: ué, mas eu nunca falei que eu não gostava de palavrão. Porque a gente não fala. Se a gente não fala, o outro respeita. O outro fala: não, eu não posso falar palavrão perto dela. Se alguém vem com má intenção pro lado da gente, ele logo freia. A cara da gente já rosna assim, né? Ou faz uma cara séria, a pessoa logo, né? Com essa eu não posso falar, né? Desautorizar a gente, ofender de alguma forma. A pessoa tem um certo respeito, porque a gente tem uma vibração, né? Todos nós vibramos. E as pessoas conhecem, sentem a vibração da gente. Eu outro dia estava conversando com uma adolescente e ela falava sempre comigo assim: ninguém gosta de mim, todo mundo na escola faz bullying comigo, ninguém fala comigo, eu vou para a academia fazer exercício e ninguém fala, olha para mim com cara feia, riem quando eu passo. E eu falava com ela: para com isso, você que está achando tudo isso, não é nada disso. Aí essa jovem foi para a Comerge, que é o encontro de carnaval, voltou de lá flutuando. Chegou lá em casa: Delma, o que é aquilo? Feliz da vida, feliz. Quando ela chegou, eu senti que a vibração mudou. Que ela não era mais a mesma pessoa. E aí ela falou que compreendeu tanta coisa. Aí voltou para a escola. Quando voltou para a escola, ela voltou um dia lá em casa e falou: Delma, eu tenho que te contar uma coisa. Sabe aquela menina que não falava comigo na escola? Ela até me abraçou. Me deu até medo. Aí eu falei assim: nossa, que coisa, né? Aí ela foi pra academia. Falou: Delma, você nem acredita. Eu fui pra academia, a menina até me emprestou um aparelho lá para poder fazer o exercício. Eu falei: então senta aqui e nós vamos conversar. Aí eu falei sobre a vibração. Ela mudou a vibração dela. Quando ela mudou a vibração, as pessoas sentiram imediatamente que ela mudou. E ela fala: eu não sei o que aconteceu. Eu falei: mas eu vou te contar o que aconteceu. Aí eu contei, falei: você foi para a Comerge, você mergulhou naquele ambiente maravilhoso, você sentiu na pele
o cuidado das pessoas, o cuidado espiritual que a gente recebe. E agora você vibra em outro patamar. Eu falei, você antes da Comerge é uma, depois da Comerge é outra totalmente diferente. E é por isso que a gente vem ao Centro Espírita, para a gente ouvir, para a gente meditar, para a gente pensar, para mudar a nossa vibração. Quantas pessoas vêm à nossa casa para receber passe? Vêm toda semana receber passe. Daqui a pouco eles falam assim, eu não preciso toda semana receber passe. Eu só vou de vez em quando. Os meus filhos eu falava isso. Eles vinham para a evangelização, né? Os 3 juntinhos, e eu falava com ele, vai precisar de passe essa semana? Vai precisar? Aí eles falavam assim, não mãe, eu acho que essa semana eu não vou precisar não. Eu falei, graças a Deus. Aí eles sentavam e esperavam. Quando eu sabia que eles precisavam, eu falava assim, você vai tomar passe, hein? Tá precisando, hein? Você vai tomar passe. Porque o passe é um regulador energético da gente. E conforme a gente vai aprendendo, vai estudando, vai ouvindo, vai meditando, vai lendo, vai ouvindo palestra online ou aqui, você vai mudando a sua vibração. E as coisas começam a melhorar. E você se sente melhor. Agora, como amar a nós mesmos? Aí nós vamos pegar uma cola com Jesus. Jesus viveu o amor por si mesmo. Olha só, Jesus foi toda doação, né? Como é que Jesus viveu o amor próprio? Olha como é que ele viveu. Ele se entregou ao próximo, se entregou em humanidade. Ele se entregou porque ele quis, sem sofrimento. Nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual ele veio ao mundo. Olha só, ele veio para isso, então ele não saiu do rumo dele. Em todo momento ele estava focado no que ele precisava fazer. Jamais se facultou transferir o culto ao dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários. Mesmo que tudo estava dando errado, ele não saiu do culto que ele tinha ao dever que ele veio fazer. Não se rendeu à tristeza ou depressão, embora não lhe faltasse motivo. Gente, quantas vezes a gente passa por problemas na vida tão difíceis, né? E você fica angustiado. Aí é o momento da gente se refugiar na fé. Eu lembro quando eu comecei aqui na doutrina, muitos anos, que tinha pessoas que falavam assim, eu estou passando por problemas familiares, eu vou tirar uma licença dos trabalhos da casa. Eu olhava a pessoa e falava, gente, eu quero trazer meu colchonete e morar aqui. Porque a dor está tão grande que eu só quero estar aqui dentro. Porque é onde eu consigo alívio, acalanto para o meu coração. É aqui que Deus fala comigo, é aqui que a vibração está mais forte para que eu me fortaleça. Manteve-se afável aos enfermos do corpo e da alma. Compadecia-se da ignorância, confiava em Deus em todos os instantes, não deixou de amar. Então Jesus tinha um propósito, como nós todos temos um propósito. Temos a missão de Jesus? Não, mas temos as nossas pequenas missões. Temos as missões familiares, temos as missões do nosso trabalho, que nos sustentou ou nos sustenta até hoje. Temos a nossa missão na família, temos a nossa missão no bairro onde nós moramos, temos a nossa missão junto à comunidade religiosa em que vivemos, ou a comunidade de amigos que temos. Temos as nossas pequenas missões. E para a maioria de nós já são missões pesadas, porque somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, não queremos ter a missão de Jesus, porque ele é um Espírito puríssimo. Antes dele vir para a Terra, ele já era um Espírito puro. Antes da Terra ser criada, ele já era um Espírito puro. E nós, Jesus, como diz Haroldo Dutra, ele falou, olha, tem uma cadeira lá no mundo perfeito com o nome Haroldo Dutra. Eu vou sentar lá um dia, mas até eu chegar lá, vai levar uns 40 mil anos, que ele falou.
Né? Se Haroldo Dutra falou isso, quem somos nós na fila do pão? Né? Como é que nós vamos chegar lá? Mas como diz um amigo espiritual, toda caminhada começa pelo primeiro passo, né? Nós não podemos ficar parados. Temos que sempre estar caminhando para frente. Não podemos dar nem um passo para trás. A gente não pode parar. Tá difícil? Vamos nos refugiar na prece, nas orientações espirituais. Vamos colocar o nosso nome lá na desobsessão. Quem sabe é um irmãozinho que nós fizemos muito mal, que está nos cobrando alguma coisa. Vamos orar mais. Vamos fazer o culto do Evangelho todos os dias, que esse é o que eu sempre recomendo. A minha lista de resolver problemas, culto no lar todo dia está sempre em primeiro. Aí, aproveitando que Isaura está aqui, eu vou lembrar da Dona Lili. Dona Lili era mãe da Isaura. Dona Lili era um amor de pessoa. E ela falava assim, minha filha, eu faço o culto do Evangelho todo dia na minha casa. Por quê? Estou aposentada, né, minha filha? Não tem nada para fazer. Então, todo dia eu faço o culto do Evangelho. Faço de manhã, né? Ela fazia de manhãzinha. Pedia pela família, por quem estava doente, fazia as orações dela de manhã. Então, eu sigo a cartilha de Dona Lili, né? De manhã, o meu evangelho, agora eu estou lendo a Agenda Cristã. Eu não estou gostando não, porque a Agenda Cristã, ela não suaviza, ela bate na gente o tempo inteiro, né? Eu estou apanhando, vocês não têm ideia. Aí eu boto o Evangelho, a Agenda Cristã, já boto uma garrafinha de água lá do lado, o meu óculos, para ler, termino o meu café da manhã, faço a minha prece. Tomo água fluidificada também, peço força para o dia, né? Que a gente possa ser um canal de bênçãos aonde a gente for, né? Que possa ser abençoado o meu lar, a minha família. E é assim que a gente vai fazendo para criar um ambiente bom dentro da nossa casa, né? Então, Jesus, ele não deixou de amar em nenhum momento. Todos os momentos ele amou. Até o ignorante, ao enfermo, não somente do corpo, mas da mente também. Tem 2 livros maravilhosos que eu já falei com vocês sobre eles, e eu vou voltar a falar. Que é Mulheres Fascinantes, que são mulheres que conheceram Jesus. Só uma delas está na Bíblia, que é o Óbolo da Viúva. O resto, nenhuma está na Bíblia. Mas Leon Tolstói entrevistou esses espíritos no plano espiritual e elas falaram, depois que elas conheceram Jesus, como elas mudaram a vida e como elas se transformaram. E homens notáveis, que também é na mesma pegada do Mulheres Fascinantes, que conta a história de Jesus e que alguns homens o conheceram e como Jesus modificou a vida dessas criaturas. E Leon Tolstói, ele faz, a narrativa dele é muito fácil da gente entender, são livros magníficos, recomendo a leitura. Tá? Bom, e aí eu vou contar uma história. Estava sentindo falta, fala a verdade. Vou contar uma historinha. Essa historinha é do Douglas MacArthur. Era um coronel muito condecorado dos Estados Unidos. Ele era um homem polêmico, ele usava um cachimbo igual o Popeye, né? Mas foi um homem muito determinado em tudo que ele fazia na vida. Ele foi condecorado na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, era muito admirado. Mas quando ele tinha 18 anos, ele foi a um baile de gala, em que os cadetes todos iam. E quando ele chegou nesse baile, ele viu uma moça de uns 14 anos e queria chamá-la para dançar. Chegou naquele tempo, não se podia chamar uma moça que não fosse falar com os pais primeiro. Tinha que falar com os pais.
Então ele chegou ao casal e perguntou: posso dançar com sua filha? O casal permitiu e ele foi lá e estava dançando com a menina, né? Já apaixonado. Amor à primeira vista. Ele 18 e ela 14. Quando ele passou pelas mesas, ele viu que cada mesa tinha um potinho com amendoins em cima de cada mesa. Ele passou por uma mesa, pegou o amendoim, abriu a mãozinha dela, colocou os amendoins e disse assim: gostaria que fossem diamantes. Gente, eu apaixonei por ele. Gostaria que fossem diamantes. Muito romântico. Passaram-se, eles se apaixonaram, lógico, casaram, viveram juntos mais de 60 anos. E um dia ele começou a sentir uma dor nas costas, muito grande. Foi ao médico. Chegou no médico, o médico falou: o senhor tem um câncer de medula, já em estágio avançado, não tem cura. O senhor tem no máximo 3 meses de vida. Ele foi para casa, colocou um disco na vitrola, que era o tempo do disco, botou o disco na vitrola, chamou sua esposa para dançar. E eles, quando estavam rodopiando pela sala, ele abriu a mãozinha dela e colocou um colar magnífico de diamantes na mão dela e disse assim: eu daria tudo para que fossem de novo amendoins. Seja o que a vida nos der, amendoins ou diamantes, sempre está tudo nas nossas mãos. E que a gente possa sempre fazer a escolha, a melhor escolha, que é continuar amando. Muita paz, meus irmãos. Que linda palestra, né, gente? Muito boa mesmo. Nós vamos chamar nossos irmãos de prece. Depois nós temos um recadinho para passar para vocês. Eu tenho que dar uma palavrinha também de desculpa para vocês. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por ter nos escolhido estar aqui, nessa casa de luz, de bênçãos, de amor. Obrigada por poder falar de amor, do teu amor, Senhor. Obrigada pelo estudo que a Débora nos trouxe, que tão bem nos faz, que tanto podemos aprender e que possamos, Senhor, levar para o nosso dia as nossas dificuldades, os nossos desafios, todos esses amores. Permita, Senhor, que neste momento de oração possamos também pedir para aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, em tantos lugares tristes e escuros, que possamos pedir, Senhor, por corações que estão perdidos na guerra, que esse amor, o amor de Jesus, possa chegar nesses corações, nos corações de mãezinhas que choram por seus filhos nessas guerras. Pedimos também, Senhor, por todos os estudos que acontecem na casa, pelas evangelizações, pelos estudos, pela mesa mediúnica, enfim, Senhor, por esta casa abençoada. Obrigada por tudo. A Tua presença constante nos fortalece, mas cada vez mais queremos sentir a Tua paz e a Tua luz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês de uma coisa. Eu não falei